É um capítulo da história que muitas vezes parece um conto distante, quase uma ficção para muitos brasileiros hoje. No entanto, por quase 70 anos, desde sua independência em 1822 até o ano de 1889, o Brasil não era uma república. Era um vasto e extenso império, uma monarquia única nas Américas, governada por imperadores, não por presidentes. Este período moldou o território da nação, suas instituições políticas e sua própria identidade. Foi um tempo de grandes ambições e profundos desafios, uma longa e complexa jornada que lançou as bases para o país que conhecemos hoje. Essa era foi dominada por uma figura central, um homem cuja vida estava entrelaçada com o destino da própria nação. Dom Pedro II, o segundo e último imperador do Brasil. Dom Pedro II era um homem diferente de qualquer outro governante de seu tempo. Ele não era um conquistador nem um revolucionário. Em vez disso, era conhecido por sua calma, sua altura imponente e seus olhos profundos e pensativos, muitas vezes emoldurados por uma longa barba grisalha que lhe dava a aparência de um filósofo ou um estudioso. Ele nasceu em um mundo de imenso privilégio e responsabilidade esmagadora. Seu pai, Dom Pedro I, a figura impetuosa que declarou a independência do Brasil, abdicou do trono e retornou a Portugal quando seu filho tinha apenas 5 anos de idade. Essa partida repentina deixou um vácuo de poder e um jovem que agora era, nominalmente, o imperador do Brasil. A nação foi deixada nas mãos de regentes, mas todo o Brasil esperava que a criança atingisse a maioridade. Sua infância foi um grande contraste com a vida despreocupada de outros meninos. Não havia tempo para jogos simples ou brincadeiras livres. Seus dias eram meticulosamente planejados, preenchidos com horas intermináveis de estudo. Ele era tutorado em línguas, ciências, artes e teoria política. Cada momento seu era dedicado a um único e esmagador propósito: prepará-lo para governar uma nação gigantesca, complexa e muitas vezes instável. Essa educação rigorosa forjou um intelecto formidável, mas também moldou uma personalidade solitária e séria. Ele cresceu sob o imenso peso da expectativa, sabendo que o futuro de um império repousava diretamente sobre seus ombros, um fardo que ele foi forçado a carregar desde suas primeiras memórias. Para estabilizar o turbulento cenário político gerenciado pelos regentes, uma ousada manobra política foi executada. A elite política brasileira decidiu declarar Pedro II maior de idade prematuramente. Em 1840, com a tenra idade de 14 anos, ele foi oficialmente coroado imperador do Brasil. Este evento, conhecido como o golpe da maioridade, foi uma aposta para trazer unidade e ordem de volta à nação. Imagine um adolescente, mal com idade suficiente para entender o mundo, recebendo controle absoluto sobre um país maior que a maior parte da Europa. Essa foi a realidade para Pedro II, que começou seu longo reinado não com a ambição de um conquistador, mas com o dever solene de um estudante encarregado do teste final. O período do governo efetivo de Dom Pedro II, conhecido como Segundo Reinado, é frequentemente lembrado como uma era de ouro para o Brasil. Foi um tempo de notável estabilidade política, um grande contraste com as caóticas guerras civis e ditaduras que assolaram seus vizinhos republicanos na América do Sul. O imperador navegou habilmente pelas traiçoeiras águas políticas, equilibrando os interesses concorrentes dos dois principais partidos políticos, os liberais e os conservadores. Ele agiu como um poder moderador, um árbitro que garantia que as disputas políticas fossem resolvidas no parlamento, não no campo de batalha. Essa estabilidade permitiu um progresso significativo, fomentando um senso de unidade nacional e capacitando o país a se concentrar no desenvolvimento e nas melhorias internas. Sob sua vigilância, o Brasil experimentou seu primeiro gosto de modernidade. Ferrovias começaram a cortar o vasto interior,
conectando cidades costeiras às zonas agrícolas. Linhas telegráficas foram instaladas, diminuindo distâncias e permitindo comunicação quase instantânea em todo o extenso território. Novas indústrias começaram a surgir, e a imigração da Europa foi incentivada, trazendo novas habilidades e culturas para as terras da nação. O imperador era um defensor apaixonado desses avanços, vendo-os como essenciais para o Brasil ocupar seu lugar entre as grandes nações do mundo. Seu reinado supervisionou a expansão da educação pública, o florescimento das artes e ciências e a consolidação das fronteiras nacionais do Brasil, mais notavelmente após a exaustiva Guerra do Paraguai contra o Paraguai. No entanto, essa superfície brilhante de progresso e estabilidade escondia uma contradição profunda e sombria. Toda a estrutura econômica e social do Império Brasileiro foi construída sobre uma base de servidão humana. A escravidão era o motor que impulsionava as plantações de café, os engenhos de açúcar e as minas. A imensa riqueza da elite rural, as mesmas pessoas que apoiavam a monarquia, era derivada diretamente do trabalho forçado de milhões de africanos escravizados e seus descendentes. Essa realidade brutal estava em flagrante oposição à imagem iluminada do imperador e às ambições modernizadoras da nação. O Brasil era um império progressista construído sobre uma instituição arcaica e desumana. Esse paradoxo central definia o Segundo Reinado. Embora Dom Pedro II pessoalmente detestasse a escravidão e a visse como uma mancha na honra da nação, ele também era um governante cauteloso e pragmático. Ele entendia que um confronto direto e súbito com a poderosa aristocracia escravocrata poderia destruir a estabilidade política que ele havia trabalhado tanto para manter. Essa elite poderosa era a base de seu trono, e seus interesses econômicos estavam fundamentalmente ligados à continuação da escravidão. O imperador estava em uma situação difícil. Sua consciência pessoal e visão para um Brasil moderno colidiam com as realidades políticas e econômicas do império que governava, forçando-o a uma abordagem lenta e incremental para um problema que exigia ação radical. Dom Pedro II era, acima de tudo, um homem de intelecto e curiosidade. Ele se sentia mais confortável em uma biblioteca ou em um laboratório do que em um salão de baile ou em um campo de parada. Sua paixão pelo conhecimento era lendária. Ele era um leitor voraz que acumulou uma biblioteca pessoal com mais de 60 mil livros, cobrindo todos os assuntos imagináveis, desde poesia clássica até estudos botânicos. Ele era fluente em várias línguas e mantinha correspondência com algumas das maiores mentes de sua época, incluindo cientistas como Louis Pasteur, o filósofo Friedrich Nietzsche e o escritor Victor Hugo. Ele se via não apenas como um governante, mas como um patrono da cultura e um guardião do progresso intelectual para seu povo. Essa dedicação à ciência e à inovação foi uma marca de seu reinado. Ele era fascinado por novas tecnologias e financiava pessoalmente pesquisas científicas. Ele foi um dos primeiros entusiastas da fotografia, tornando-se um fotógrafo habilidoso e documentando a vida de sua família e de seu país. Ele foi fundamental para trazer o telefone para o Brasil, tendo, segundo relatos, uma conversa com seu inventor, Alexander Graham Bell, na exposição do centenário de 1876, na Filadélfia. O imperador acreditava que o futuro do Brasil dependia de abraçar a ciência, a tecnologia e a educação. Ele via essas como as ferramentas que tirariam sua nação de suas raízes agrárias e a colocariam em pé de igualdade com as potências desenvolvidas da Europa e da América do Norte. No entanto, apesar de todos os seus ideais progressistas, o imperador enfrentava um desafio monumental que parecia paralisá-lo à instituição da escravidão. Ele, pessoalmente, achava a prática abominável e, em particular, desejava sua abolição completa. Ele libertou seus próprios escravos e apoiou medidas graduais para desmantelar o sistema, como a Lei do Ventre Livre de 1871,
que concedia liberdade aos filhos nascidos de mães escravizadas. No entanto, suas ações eram frequentemente criticadas por serem muito lentas e muito cautelosas. Ele era um governante que acreditava na mudança por meio do consenso e do processo legal, não por meio de decretos radicais que pudessem provocar uma guerra civil, um medo que não era infundado dada a experiência dos Estados Unidos. Essa contradição entre o pensador progressista e o monarca cauteloso definia sua abordagem ao problema mais premente do Brasil. Ele era um homem que podia discutir teorias científicas complexas com os maiores especialistas do mundo, mas hesitava em dar o passo decisivo que sua própria consciência exigia. Sua hesitação estava enraizada na realidade política de seu império. Os poderosos barões do café e os senhores de engenho, cujas exportações impulsionadas pela escravidão alimentavam a economia, eram os aliados mais importantes da monarquia. Aliená-los era arriscar o colapso de todo o seu governo. Dom Pedro II estava assim preso, um homem visionário constrangido pelos interesses retrógrados que o mantinham no poder, um estudioso forçado a comprometer-se com uma instituição que ele detestava. À medida que o século XIX se aproximava do fim, o clima social e político no Brasil começou a mudar drasticamente. A abordagem lenta e gradual para acabar com a escravidão já não era suficiente. Um poderoso movimento abolicionista ganhou força em todo o país, impulsionado por ativistas apaixonados, intelectuais e jornalistas. Figuras como Joaquim Nabuco e José do Patrocínio tornaram-se vozes poderosas, argumentando que a escravidão não era apenas um mal moral, mas também um obstáculo prático ao progresso do Brasil. Eles organizaram campanhas públicas, publicaram artigos inflamados e mobilizaram apoio popular, criando uma onda crescente de pressão que o governo não podia mais ignorar. A luta pela abolição tornou-se a principal batalha política da época. Esse coro crescente por mudança colocou a monarquia em uma posição cada vez mais precária. A filha do imperador, Princesa Isabel, era uma fervorosa abolicionista. Enquanto atuava como regente para seu pai, que estava viajando pela Europa por motivos de saúde, ela deu o passo decisivo que ele há muito hesitava em dar. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Este ato histórico aboliu a escravidão no Brasil de forma completa e incondicional, libertando os 700.000 escravizados restantes sem qualquer compensação aos seus antigos proprietários. A lei foi recebida com celebrações massivas nas ruas, um momento de euforia nacional e triunfo moral que parecia inaugurar uma nova era de justiça. No entanto, o triunfo da abolição teve um custo fatal para a monarquia. Ao libertar os escravos sem compensar os proprietários de terras, a Lei Áurea destruiu o último pilar de apoio ao trono imperial. As poderosas elites rurais, os barões do café que haviam sido os aliados mais firmes da monarquia por décadas, sentiram-se traídas. Eles haviam perdido sua principal fonte de trabalho e riqueza em um único traço de caneta. Com seus interesses econômicos dizimados, eles retiraram seu apoio ao imperador e começaram a abraçar uma nova ideia política, o republicanismo. Eles raciocinaram que, se a monarquia não protegesse seus interesses, talvez uma república, que eles poderiam controlar mais diretamente, o faria. Essa mudança repentina criou uma tempestade perfeita. Com a aristocracia escravocrata agora hostil à coroa, a monarquia ficou perigosamente isolada. A abolição da escravidão, embora um passo monumental para os direitos humanos, uniu inadvertidamente dois grupos muito diferentes contra o imperador: os ex-proprietários de escravos descontentes e os oficiais militares progressistas que eram influenciados por ideais republicanos e filosofia positivista. Os militares, sentindo-se negligenciados pelo governo após a Guerra do Paraguai e ansiosos por uma forma mais moderna de governo, viram uma oportunidade. A monarquia, tendo resolvido seu maior dilema moral,
paradoxalmente selou sua própria perdição. O palco estava montado para seu ato final. O fim do Império Brasileiro veio rápida e surpreendentemente com pouquíssimo derramamento de sangue. Em 15 de novembro de 1889, pouco mais de um ano após a assinatura da Lei Áurea, um golpe militar liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca depôs o imperador. Não houve grandes batalhas ou levantes populares. Os militares simplesmente marcharam para o centro do Rio de Janeiro, cercaram o Palácio do Governo e declararam o Brasil uma república. A população, em sua maioria, observava com uma mistura de confusão e indiferença. A monarquia, que havia proporcionado estabilidade por quase 70 anos, desmoronou quase da noite para o dia, suas bases tendo sido corroídas pelo próprio ato de progresso que finalmente havia abraçado. Dom Pedro II, agora um homem idoso e cansado, recebeu a notícia com seu característico estoicismo e dignidade. Ele foi informado de que ele e sua família teriam que deixar o Brasil imediatamente. Em vez de resistir e arriscar uma guerra civil, uma perspectiva que ele sempre temeu, o imperador aceitou seu destino. Ele acreditava que a vontade da nação, ou pelo menos a vontade daqueles com poder para impô-la, havia se voltado contra ele. No meio da noite, a família imperial foi discretamente escoltada para um navio e enviada para o exílio. Enquanto navegava para longe das costas do país que ele governava desde criança, o velho monarca estava com o coração partido, deixando para trás o único lar que ele havia conhecido. Seus últimos anos foram passados na Europa, um período solitário e melancólico de errância. Ele viveu modestamente em Paris, um monarca sem coroa, um governante sem país. Ele foi atormentado por doenças e tristeza, sentindo muita falta do Brasil. Sua amada esposa, Imperatriz Teresa Cristina, morreu logo após sua chegada à Europa, um golpe do qual ele nunca se recuperou verdadeiramente. Ele passou o tempo restante revisitando bibliotecas, participando de conferências científicas e conversando com outros intelectuais, mas a centelha de seus primeiros anos havia desaparecido. Ele era uma sombra de seu antigo eu, um homem cujo trabalho de vida havia sido desfeito, deixado para viver seus dias em uma terra estrangeira. Dom Pedro II morreu em Paris em 1891. 2 anos após o início de seu exílio. Suas últimas palavras teriam sido um desejo de paz e prosperidade para o Brasil. Em seus últimos momentos, ele ainda era o patriota, o homem que havia dedicado toda a sua vida ao seu país. Inicialmente, o novo governo republicano no Brasil era hostil à sua memória, temendo que seu legado pudesse inspirar uma restauração monarquista. No entanto, com o tempo, a opinião pública começou a mudar. As pessoas começaram a se lembrar do longo período de estabilidade e progresso sob seu governo, contrastando-o com a turbulência política e econômica da jovem república. A imagem do imperador sábio, erudito e dedicado começou a ser reavaliada e apreciada novamente. Décadas após sua morte, a figura de Dom Pedro II passou por uma notável reabilitação. Em 1920, a proibição da antiga família imperial foi suspensa, e planos foram feitos para trazer os restos mortais do imperador de volta ao Brasil. Quando seu corpo foi finalmente repatriado em 1921, foi recebido com comoção e cerimônia nacional, um sinal claro de que a nação estava pronta para fazer as pazes com seu passado imperial. Ele não era mais visto como um tirano deposto, mas como um pai fundador, um símbolo de uma era passada de civilidade e progresso. Seus restos mortais foram finalmente sepultados com grande honra na Catedral Imperial de Petrópolis, em 1939, solidificando seu lugar como uma figura histórica reverenciada no panteão nacional. Essa reavaliação positiva continuou no século XXI e, nos últimos anos, ganhou nova vida. Em um Brasil frequentemente marcado pela polarização política, escândalos de corrupção e instabilidade institucional,
A memória do longo e estável reinado de Dom Pedro II tornou-se atraente para alguns. Um pequeno, mas vocal, movimento monarquista surgiu, participando de debates políticos e discussões em redes sociais. Eles apresentam o imperador como um estadista modelo, sábio, culto, incorruptível e dedicado unicamente ao bem-estar da nação. Para eles, a monarquia parlamentar do império representa uma solução potencial para as falhas percebidas da atual república presidencial. Esse debate contemporâneo destaca a complexidade duradoura do legado de Dom Pedro II. Ele foi o governante ideal, o rei filósofo que trouxe estabilidade e modernidade ao Brasil? Ou foi um líder hesitante cuja lentidão fatal em confrontar o mal da escravidão acabou custando-lhe o trono? A verdade, como muitas vezes acontece na história, está em algum lugar no meio. Ele foi um homem de seu tempo, um produto de suas circunstâncias, cheio de nobres intenções, mas também limitado por realidades políticas. Seu reinado foi um período de imenso progresso, mas também foi construído sobre uma base de profunda injustiça que ele lutou para desmantelar. Em última análise, entender a história de Dom Pedro II não é apenas um exercício de curiosidade histórica. É essencial para entender o Brasil de hoje. Seu governo moldou as fronteiras da nação, sua cultura política e suas mais profundas contradições sociais. Os desafios que ele enfrentou, equilibrar poderosos interesses econômicos com a necessidade de justiça social, navegar pela desigualdade enraizada e buscar o progresso em uma sociedade complexa, são desafios que continuam a ecoar no Brasil moderno. Ao examinar as virtudes e os defeitos do imperador que o Brasil uma vez esqueceu, podemos obter uma perspectiva mais clara sobre a longa e muitas vezes difícil jornada que moldou a nação e o caminho que ainda está por vir.